presidente, senhoras e senhores parlamentares, como é bom trazer a verdade aritmética ao plenário aqui da Câmara dos Deputados e que possam ecoar por todo o Brasil. Nós passamos nos últimos anos, nos últimos 4 anos, escutando uma catilenga aqui nessa casa, dos partidos de oposição, aqueles que votaram e trabalharam para tentar destruir a economia do nosso país, aqueles que trabalharam todos os dias para votar contra as reformas importantes desse país, votaram contra os avanços importantes das reformas que nós tivemos na autonomia do Banco Central, votaram vergonhosamente contra a reforma da Previdência. Os partidos de esquerda votaram vergonhosamente contra o novo marco do saneamento básico, tirando a oportunidade de brasileiros humildes e simples terem acesso à água tratada, ao esgoto. Portanto, eu tenho uma péssima notícia para os partidos de oposição, para a esquerda brasileira. Vocês erraram feio, vocês perderam, e os números não são números fictícios, igual aqueles que o candidato de vocês apresentaram durante o processo eleitoral, inventando números, dados, os factoides, produzidos e construídos para enganar a população brasileira. Eu trago números do Banco Mundial, com credibilidade internacional, com a idoneidade conhecida. E a parcela da população brasileira de extrema pobreza de 2020 foi a menor desde 1981. Informações do Banco Mundial. Vou repetir. A parcela da população brasileira da extrema pobreza de 2020 foi a menor desde 1981. No mesmo ano, o Brasil foi o país da América Latina que apresentou a maior redução da taxa de pobreza. Estou falando numa ressaca de pandemia, estou falando de um pré-guerra, nos debates internacionais. E o governo brasileiro, trabalhando, se dedicando, falando a verdade, levando política pública para quem mais precisa, cuidando para que a economia ficasse aberta, permitiu que nós reduzíssemos a extrema pobreza no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, em seu primeiro ano de governo, reduziu de 5,39, gente, para 1,5 nível da extrema pobreza no país. Mais uma vez, a esquerda errou e a esquerda perdeu. Isso significa que saímos de 11,3 milhões de pessoas para 4,1 milhões de pessoas em um ano, fazendo com que 7,23 milhões de pessoas tenham sido retiradas dessa situação. Lembrando que boa parte dessa conquista se deve ao Auxílio Brasil, oferecido, votado aqui pela Câmara dos Deputados, votado pelo Senado, pelo Congresso Nacional, mas liderado pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, em valor superior a qualquer outro programa de auxílio já criado no país. Por exemplo, aquela miséria que era o Bolsa Família. Em 2021 e 2022, a diminuição foi igualmente significativa. O Brasil apresenta quedas expressivas em relação aos demais países da América Latina, que aumentaram suas taxas, como a Argentina. E esse governo reduziu em taxa significativa a extrema pobreza no país, sem abrir mão da responsabilidade fiscal. Isso também faz muita diferença. O governo, a tal equipe de transição, querem furar o teto, não satisfeitos com o teto, querem furar o olho, e vão furar o que for necessário, porque apregoaram mais de 1.200 promessas de campanha, 1.200 mentiras que foram ditas todos os dias
porque vocês tinham rádio, televisão, jornais à disposição de vocês. Então eu quero que vocês discutam com os dados do Banco Mundial. Não estou aqui inventando números, factoides, igual o descondenado disse da campanha, não. Questione o Banco Mundial, os dados estão aqui, os gráficos estão aqui. O Brasil fez a maior redução da extrema pobreza do planeta. Volto a dizer, num pleno ano de pandemia.